Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. Aqui do meu lado, Vanessa, boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Odilon. Boa tarde para você que nos acompanha em todo o Brasil. Hora de conferir os destaques de hoje. Já está valendo o novo piso dos professores, que agora é de R$ 4.420. A partir de agora, esse é o piso para profissionais da rede pública que cumprem jornada de pelo menos 40 horas semanais. O abono salarial PIS/PASEP pago no ano passado, referente ao ano base 2020, não foi sacado por quase 400 mil pessoas. O total ainda disponível é de quase 360 milhões de reais. Hoje você vai saber como resgatar esse dinheiro esquecido nos bancos. Reflexos da pandemia, a Volkswagen anunciou que vai suspender temporariamente a produção em 3 das 4 fábricas da montadora em atividade no país. Com falta de peças, a empresa dará férias coletivas para os funcionários das unidades de São Bernardo do Campo, São Carlos, em São Paulo, e São José dos Pinhais, no estado do Paraná. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou o recolhimento de diversas pomadas modeladoras por causa da presença de uma substância conservante não permitida na fórmula dessas pomadas. A decisão vem depois do aumento do número de casos de irritação nos olhos e até cegueira temporária por conta do uso desses produtos. Em ritmo de folia, o carnaval está chegando e a gente traz orientações de uma nutricionista sobre alimentos e bebidas que são necessários nessa época para o corpo aguentar o calor e o cansaço dos dias de folia. E vamos de curiosidade, você vai conhecer o cachorro mais velho do mundo. Ele tem 30 anos de idade, sim, 30 anos, e mora em Portugal. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Pauta Aberta. Já está valendo o novo piso dos professores, que agora é de R$ 4.420. O piso salarial é o valor mínimo que determinada categoria profissional deve ganhar como remuneração. No caso do magistério, é aplicável aos profissionais da rede pública, que cumprem jornada de pelo menos 40 horas por semana. Nenhum professor da educação básica da rede pública pode ganhar menos de R$ 4.420,55. É o que determina a lei do piso do magistério. O valor foi reajustado em 14,9% e já está valendo. Desde 2009 que nós temos esse reajuste anual, apesar de termos, muita luta, muitos governantes insistindo em burlar essa lei, trazendo para o vencimento as gratificações. Isso aconteceu e continua acontecendo, mas é de uma importância que nós não podemos abrir mão da lei do piso, por isso fomos para o embate. A STF reconheceu a constitucionalidade dessa lei. O piso nacional do magistério é o valor mínimo que deve ser pago a professores em início de carreira, com jornada de até 40 horas semanais. Criada em 2008, a lei que instituiu o piso estabelece reajustes anuais, sempre em janeiro. A maior parte dos professores da rede básica de ensino é ligada aos estados e municípios. As prefeituras que tiverem dificuldades em cumprir o piso devem buscar ajuda no governo federal. É importante destacar que a lei já prevê que municípios que não tenham essas condições orçamentárias que devem recorrer à União. O ministro da Educação propôs um debate para avaliar como manter a valorização do salário dos professores, garantindo a sustentabilidade desses pagamentos. Se a gente quer uma educação de qualidade, a gente precisa valorizar. Claro que é preciso discutir a sustentabilidade disso e a gente pretende, o próprio presidente, o próprio chefe da Casa Civil orientou que a gente possa fazer esse ano um amplo diálogo, chamar a Confederação Nacional dos Prefeitos, dos municípios, chamar os professores, chamar os representantes das escolas, enfim, dos estados, dos governadores. O abono salarial PIS/PASEP pago no ano passado, referente ao ano base 2020, não foi sacado por quase 400 mil pessoas. O total em recursos ainda disponível é de quase 360 milhões de reais. Os dados fornecidos pelo Ministério do Trabalho foram atualizados até o dia 26 de janeiro. Do total de trabalhadores, 120.947 não sacaram cerca de 100 milhões de reais do PIS e 279.028
não retiraram perto de 260 milhões de reais do PASEP. De acordo com o Ministério, o total de 25.987.000 trabalhadores tem direito ao abono salarial do ano base 2020. 99,47% dos trabalhadores já sacaram PIS e 89,81% PASEP. Os pagamentos do abono salarial ano base 2020 terminaram no dia 29 de dezembro do ano passado. O Ministério do Trabalho informa que esses trabalhadores que não sacaram o abono salarial poderão solicitar o valor a partir de 15 de fevereiro, quando começa o pagamento do calendário do abono salarial deste ano. A solicitação deve ser feita por meio de abertura de um recurso administrativo no Ministério do Trabalho. O procedimento leva a esfera federal a analisar o caso e liberar o valor para o trabalhador. A abertura de recurso administrativo poderá ser feita nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho, nas unidades regionais do trabalho, pelo telefone 158 ou pelo e-mail trabalho.uf@economia.gov.br. Neste caso, tem que substituir os dígitos UF pela sigla do estado de domicílio do trabalhador. O abono salarial fica disponível ao trabalhador até 5 anos após o fim do prazo regular de saque. Ou seja, quem não sacou o abono do ano base 2020 tem até 29 de dezembro de 2027. A Volkswagen anunciou que vai suspender temporariamente a produção em 3 das 4 fábricas da montadora em atividade no país. Com falta de peças, a empresa decidiu anunciar férias coletivas aos funcionários das unidades de São Bernardo do Campo e São Carlos, no estado de São Paulo, e também na unidade de São José dos Pinhais, no Paraná. A montadora informou que em fevereiro serão 10 dias de recesso para os funcionários, com emendas na semana do Carnaval. A fábrica de Taubaté, principal unidade da montadora, será a única com funcionamento normal no mês, com 2 turnos de produção. A suspensão ainda é reflexo da crise dos semicondutores, que se agravou no pico da pandemia de Covid-19. Ao longo de 2022, por exemplo, ao menos 2 vezes a Volkswagen anunciou medidas na fábrica de Taubaté causadas pela falta de chip semicondutor, peça essencial na linha de montagem. Em julho, a fabricante alemã suspendeu a produção em 3 turnos e, em agosto, colocou 800 funcionários em layoff devido à escassez da peça no mercado. No ano passado, o vice-presidente da Volks do Brasil, Ciro Possobon, falou em melhora para 2023, mas já alertava que as dificuldades continuariam em toda a cadeia, não só para a indústria automotiva, mas para todos que precisam de semicondutores na linha de produção. E agora um alerta para você que tem recebido e-mails ou mensagens informando problemas no CPF ou no CNPJ, por exemplo, com um pedido de dinheiro para agilizar algum processo de financiamento. Pode ser golpe. Isso mesmo, Odilon, podem ser golpistas se identificando como funcionários da Receita Federal. Tem que ficar atento porque existem quadrilhas especializadas nesse tipo de golpe que agem em todo o Brasil. É fácil encontrar quem já recebeu uma correspondência ou aviso para regularizar os dados cadastrais junto à Receita Federal. O problema é que nem sempre isso é feito pelo órgão do governo. E é nesse momento que muitos contribuintes se tornam vítimas de uma série de golpes. Nós não mandamos e-mail, nem SMS, nem mensagem por rede social. E-mail, só se o contribuinte procurar a Receita por e-mail, pode receber a resposta daquela sua demanda por e-mail. Mas não é o caminho oficial esse envio de e-mail. Quando precisamos mandar alguma correspondência, é carta mesmo. É através dos Correios, que é enviado uma carta, e sempre existe a indicação do site da Receita Federal, que sempre você vai entrar, que o final é gov.br, que todos os órgãos oficiais, né, do governo têm esse final gov.br. Então, nunca entrar em algum outro site que tenha um outro final, porque não é confiável. Muitas vezes criminosos têm acesso aos dados e documentos pessoais, mandou correspondências, mas há uma série de falhas nesse processo que podem ser identificadas. Se você está com um problema no seu CPF, você não vai receber nenhuma carta. Você vai descobrir quando for abrir uma conta no banco que está suspenso o seu CPF. Aí você vai procurar a Receita Federal,
tanto no site da Receita como presencialmente, você pode procurar em busca de uma solução para essa suspensão ou qualquer outro problema que você tiver. Os serviços de registros públicos de forma remota e digital já são oferecidos por vários cartórios pelo Brasil. A plataforma oficial do governo vai oferecer um sistema online unificado de todos os ofícios do país de maneira padronizada. Entrou em vigor em todo o território nacional o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, o SERP, facilitando o acesso remoto aos serviços de diferentes tipos de cartórios. É mais um passo de aprimoramento dos registros públicos. O coroamento está sendo agora, então, com a implantação desse serviço. Esse sistema, a ideia dele é unificar todos os cartórios de registros públicos. Então, cartório, por exemplo, de registro civil, de registro de pessoas jurídicas e cartórios de imóveis. Ele vai fazer uma unificação. Então, eu vou ter acesso a todas essas informações online. O Brasil é o segundo país com mais serviços públicos digitalizados, atrás somente da Coreia do Sul. A ideia de unificação é agilizar os processos. Dessa forma, o usuário terá acesso a todos os serviços de todos os cartórios do Brasil na palma de sua mão. Acho que essa facilitação ela é própria do sistema que vivemos hoje. Então, não vale a pena a gente continuar com aquela necessidade da pessoa estar presente no local para fazer uma declaração, para fazer uma certidão, uma vez que eu consigo atestar que ela é ela com assinatura digital, com uma audiência virtual. A transformação digital nos serviços públicos já era um processo em andamento no governo brasileiro há alguns anos antes da pandemia de Covid e com o distanciamento social ganhou ainda mais importância. Os serviços públicos agora, especialmente a nossa atividade, teve um incremento fantástico agora com a pandemia, né? E o resultado está aí. O sistema funcionará de forma parecida com o e-notariado que já está em atividade no Brasil. O benefício maior é a rapidez. Você pode pedir, por exemplo, uma certidão de nascimento, alguém que tenha nascido longe, né, hoje está em outro lado do país, ele consegue acessar, ele entra em contato com o cartório e ele pede essa certidão de nascimento. E essa certidão de nascimento vai ser encaminhada para ele, ou seja, ele não precisa ir até a cidade ou pedir para alguém ir até lá. A ideia é que essa certidão esteja providenciada em 4 horas. Passa a funcionar também o sistema de registro eletrônico de imóveis. Com ele, será possível fazer o levantamento de quais imóveis estão associados a um CPF ou CNPJ. Os serviços serão regulamentados e fiscalizados pelo Conselho Nacional de Justiça. A facilidade e a maior rapidez dos prazos serão um dos pontos positivos da plataforma. A legislação vem com essa finalidade, inclusive essa finalidade está descrita na própria lei, que é desburocratizar certos serviços e facilitar o acesso. E essa facilitação do acesso traz a possibilidade de você pedir um determinado documento do outro lado do país da sua casa e que esse documento seja disponibilizado rapidamente. Tudo mais rápido, né? Vida mais fácil para milhões e milhões de brasileiros. A Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, completa 80 anos de atividades. Dom Fernando Saburido celebrou missa em ação de graças ao lado do bispo auxiliar Dom Limacedo e do reitor da universidade, o jesuíta, o padre Pedro Rubens. É na Unicap que seminaristas de 11 dioceses avançam nos estudos e assim desenvolvem os caminhos rumo ao sacerdócio. Professores e estudantes participaram da celebração em ação de graças pelos 80 anos da Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap. A missa no Santuário Nossa Senhora de Fátima, no Recife, marcou também o início do ano letivo no campus e foi presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Essa universidade tem muito a nos dar e tem procurado fazer isso com muito empenho, com muita dedicação. Nós somos muito gratos aos jesuítas
por todo o trabalho que aqui eles realizam. O reitor da Unicap destacou a relação harmoniosa entre universidade e arquidiocese. Ele falou sobre a responsabilidade de conduzir esse projeto educativo da igreja, que além de profissionais leigos, forma sacerdotes, religiosos e religiosas. Desde 2010, nós estamos em parceria com as igrejas do Regional Nordeste 2 na formação acadêmica de filosofia e teologia dos seminaristas. Deu uma missão dentro da missão da universidade. A Unicap oferece mais de 40 cursos de graduação, além de programas de pós-graduação, pesquisa e extensão. Numa parceria inédita, os formandos de teologia da Unicap recebem também o diploma de teologia da Universidade Gregoriana de Roma. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar. Vamos agora para o intervalo, né, Vanessa? Olha só, no próximo bloco a gente conta que o carnaval está chegando e mostramos, né, algumas dicas de uma nutricionista para você saber como é importante manter o corpo hidratado e forte para aproveitar os dias de folia. E vai conhecer o cão mais velho do mundo. Ele tem 30 anos e mora em Portugal. Não saia daí que a gente te espera. Estamos de volta com Pauta Aberta, o seu telejornal nas tardes aqui da TV Evangelizar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou o recolhimento de diversas pomadas modeladoras por causa da presença de uma substância conservante não permitida no lote desses produtos. Antes de suspender a venda de todas as marcas, a Anvisa já vinha recolhendo os lotes de algumas empresas. No entanto, com o aumento dos casos de intoxicação, a agência resolveu, por precaução, estender a medida a todos os lotes de pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos. A decisão vem depois do aumento do número de casos de irritação nos olhos e até de cegueira temporária por conta do uso desses produtos. Enquanto a medida da Anvisa estiver em vigor, nenhum lote de pomada para modelar cabelos deve ser comercializado. E os produtos já adquiridos pelos consumidores e profissionais da beleza não devem ser utilizados. Todas estão interditadas, não há uma marca específica. A orientação é para que todo mundo pare de utilizar. A decisão da Anvisa veio depois do aumento no número de atendimentos hospitalares de pacientes que relataram terem usado o produto nos cabelos. De acordo com a agência, são muitos os registros de efeitos graves associados ao uso das pomadas. Vermelhidão, então as pessoas ficam com o olho muito vermelho, irritado, coçam, visão turva e, em alguns casos, chegando a ter cegueira temporária, ou seja, um efeito que dura aí de 7 a 15 dias, é o que a gente tem relatos, né? E caso o consumidor utilize o produto e manifeste algum sintoma, a orientação da agência é que o caso seja notificado ao governo. A Anvisa orienta, primeiramente, que você possa lavar os olhos, caso tenha algum contato do produto com os olhos, e procurar um serviço médico, sim, uma assistência médica para que possa avaliar quais são, se tem alguma lesão ou se tem algum problema maior. E a gente pede também que as pessoas notifiquem os casos à agência para que a Anvisa possa tomar as medidas sanitárias cabíveis necessárias para o caso. Em ritmo de carnaval agora, porque é uma festa que movimenta o país, né, gente? Mexe com as emoções dos folhões em pleno verão brasileiro e com as temperaturas muito altas nesses dias, é importante também pensar não apenas no preparo da fantasia, no razoável preparo físico, né, mas também nos cuidados que o corpo precisa ter para suportar o calor e o cansaço. Nesse período é importante pensar não só no preparo da fantasia, mas também nos cuidados que o corpo precisa para suportar o desgaste físico que a intensidade dessa festa provoca. E tudo fica ainda pior se a hidratação for pouca e o consumo de álcool excessivo. A busca de ingestão de alimentos de carboidratos, principalmente os mais saudáveis, como frutas, batatas,
pães integrais, arroz, macarrão, são sempre ótimas opções, principalmente se a gente combina com proteínas, como ovo, queijo, frango, atum, também são ótimas opções. Algumas pessoas podem ter fastio neste período, muitas vezes devido ao calor e às temperaturas mais elevadas, mas ficar sem se alimentar, sem se hidratar ou cometer excessos pode fazer com que você precise acabar com a festa mais cedo. Outra fonte também que a gente pode fazer são as próprias, que é uma fonte leve e super digestiva, são iogurtes com frutas e granola. E principalmente cuidar bastante da hidratação. E aí entra uma boa ingestão de água de coco, de suco de frutas e às vezes até de alguns isotônicos. E um outro cuidado importante para se ter nesses dias é com os alimentos que são vendidos na rua. Principalmente feito com maionese, né? Porque termina estragando muito rápido. Então é sempre importante a gente ter cuidado com o consumo de alimentos que a gente faz na rua. E agora uma informação importante para o campo. Confira os fatores que podem atrasar a colheita do café e do algodão e a previsão do acumulado de chuva para os próximos 7 dias. Nos próximos dias, uma frente fria que se desloca em direção ao sudeste deve ajudar a formação de nuvens carregadas, principalmente sobre o Paraná. Metade oeste do estado, São Paulo e o sul do Mato Grosso do Sul devem receber mais de 130 milímetros. Essas pancadas vão ser persistentes e podem ser acompanhadas de fortes rajadas de vento e também novos transtornos podem ocorrer nas regiões, como quedas de árvore, enchentes e deslizamentos de terra. Também vai chover forte entre o Maranhão e o Acre, passando dos 100 milímetros. Isso por conta da zona de convergência intertropical e também a presença de um vórtice ciclônico na altura do Mato Piba. Já em relação ao centro-oeste e sudeste do país, as pancadas de chuva vão ser mais para o fim da tarde e no período da manhã o tempo vai ficar firme. Mesma condição para Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Mas não podemos descartar a possibilidade de queda de granizo no estado gaúcho entre os dias 14 e 15. No dia 15 também há risco de granizo na faixa central do Mato Grosso. Então, atenção às lavouras, principalmente de frutas, no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, a metade norte de Minas Gerais, o Espírito Santo, boa parte da Bahia e sertão nordestino vai permanecer com a condição de tempo firme. E na próxima semana, a chuva vai se espalhar pelo Brasil com maior intensidade. Numa faixa que vai desde São Paulo até o norte do país, as pancadas vão ser persistentes e podem acumular mais de 80 milímetros. Já em relação à metade norte de Minas, Espírito Santo e boa parte do Nordeste, que não estava recebendo muita umidade, vai continuar recebendo pouca umidade, mas maior do que na outra semana. 15 milímetros são esperados para boa parte da região. Mesma condição para o Rio Grande do Sul, que o tempo fica firme e se chover vai ser de maneira muito pontual. Pancadas de chuva devem ocorrer no final da tarde no Mato Grosso, São Paulo e no Paraná. Sabe a sensação de que todo mundo viu aquela série famosa, menos você? Ou que todo mundo viu aquele filme super em alta, menos você? Ou que você é uma pessoa desatualizada porque não acompanhou a polêmica de algum filme lançado? Acontece, né, Odilon? Até porque a gente não tem tempo para tudo. É verdade. Essa sobrecarga mental, o sentimento de frustração e de não pertencimento podem desencadear, acredite, Vanessa, doenças como a ansiedade e a depressão, se não forem percebidos a tempo. Especialistas dão alerta que é importante ficar atento aos sinais desses transtornos silenciosos. Deixar de trabalhar, deixar de ter socialização com os meus amigos. E aí, cada dia que passa, a pessoa vai se isolando, vai ficando mais sozinha, aí desperta um outro sentimento, que é a solidão. É assim, aos pouquinhos, que os serviços de streaming podem acabar comprometendo a saúde mental dos usuários. São tantas as opções disponíveis e tanta pressão para acompanhar os últimos lançamentos que muitas pessoas começam a sentir ansiedade por não conseguirem acompanhar tudo.
tudo. Quase todo dia eu assisto alguma série diferente. Eu me sinto, num impasse, o que eu posso assistir ou não. Eu tenho várias opções ali, eu não sei o que escolher na hora. Eu demoro mais tempo escolhendo, entendeu? Aí eu, às vezes, passo mais tempo escolhendo do que assistindo. Porra, tem que assistir, não quero ser o excluído que tá sozinho sem assistir, entendeu? Aí é uma forma de pressão social para assistir, entendeu? Aí vem aquela sensação de isolamento e de não pertencimento. Foi o que aconteceu com a Luciene Abraão. Quando era uma série que eu não conhecia, eu me sentia pressionada a assistir, até porque por muita informação, né, a pessoa fala, nossa, é tão legal, é tão legal. Uma coisa que eu percebo muito dentro do contexto de não pertencimento é que me gera uma frustração, me gera uma dor muito grande por eu não ser igual. E aí eu começo a achar em mim defeitos que não existem. Por quê? Porque eu preciso seguir um modelo que é estabelecido socialmente. Mas e quanto àquelas pessoas que mergulham no universo das séries e esquecem a convivência com a família e os amigos? Fique atento aos sinais. Existem pessoas que elas acabam se entregando. Eles entram dentro de uma monotonia. Eles entram dentro de o que eu falo de um incubamento. Eu entro para dentro do quarto, ali eu permaneço, ali eu fico vivendo a história do outro e aí nesse caso é preciso procurar até uma ajuda profissional para poder voltar a pessoa para aquilo que ela é de verdade. A Luciene percebeu isso a tempo e mudou o comportamento. No passado eu já assisti bastante, já cheguei a passar final de semana maratonando série, só que atualmente eu não faço mais isso, né? Eu percebi que a minha realidade era outra. É muito importante ter esse alerta, né? Prestar atenção, será que eu não estou me isolando demais? Será que eu estou exagerando? Será que eu posso usar isso aqui com doses homeopáticas? Eu acho que esse aí é o caminho. É muito bom, né? Aproveitar a possibilidade da tecnologia, dessas plataformas com tantas séries interessantes, mas sem exageros, né, gente? Mudando de assunto, vamos agora para o Recife, porque uma ONG da zona norte da cidade tem transformado a vida de mulheres da comunidade. No espaço, elas são orientadas sobre como enfrentar a violência, o racismo e também sobre empoderamento feminino. O grupo de Mulheres Cidadania Feminina começou de maneira bem despretensiosa e logo se tornou uma referência dentro da comunidade do Córrego do Euclides. A Cidadania Feminina, ela começou mais ou menos em 2001, 2002, eram 5 mulheres. E nós conversávamos e a gente percebeu que o número de mulheres foi aumentando, que a conversa era interessante. Nós pedimos uma sala da Escola Municipal do Córrego do Euclides e começamos as reuniões. No mês de março, a ONG completa 20 anos de uma história que foi vivida de perto por Dona Isabel. Ganhei experiência, não sabia os meus direitos, aprendi aqui na Cidadania Feminina. Conheci novos mundos, porque eu de primeiro não saí para canto nenhum. Comecei a viajar, a frequentar reuniões fora daqui de Recife. Tereza também viu sua vida ser transformada pelas vivências proporcionadas aqui na ONG. Eu era casada, me separei e vim embora para casa da minha mãe com 2 filhos, sem trabalho, sem nada. Ela me acolheram eu e meus filhos, até a data de hoje me encontro aqui. Com Mônica também não foi diferente. Depois que ela começou a frequentar o grupo de mulheres, as coisas mudaram. Sou crente há 3 anos, graças a Deus, e participo aqui numa boa. Não tem discriminação de nada aqui. E por aqui o apito, esse instrumento de sopro pequenininho, ganhou um significado diferente. Inclusive a ONU, nesse ano, usou o apito como instrumento de violência contra as mulheres. E nós conseguimos influenciar não só a comunidade, como na cidade do Recife também fizemos essas formações do apitaço nos 9 estados do Nordeste, especificamente nas áreas do Sertão. E olha essa história, gente. O cão mais velho do mundo já tem 30 anos. Isso mesmo, apesar da idade, ele está muito bem e mora em Portugal. Olhando assim nem parece, mas Bobby é o cachorro mais velho do mundo. Ele foi certificado pelo Guinness no dia 1º de fevereiro, quando completou 30 anos e 266 dias. É uma marca inédita para um cachorro e ainda mais para um de sua raça. A expectativa média de vida de um rafeiro é entre 12 e 14 anos.
Bobby nasceu com mais 3 animais, eram 4 no total, os outros 3 não sobreviveram e o Bobby foi o único que ficou e lá está, os anos foram passando, longe de imaginar que chegaria aos 30 anos. Nós sempre tivemos um historial de animal muito longo, os nossos animais sempre duraram 15, 16, 18, tivemos um animal que durou 22 anos, que era o Chicote, mas pronto, o Bobby superou a escala e até hoje ainda cá está. Bobby vive rodeado de gatos em uma casa em Conqueiros, uma pequena cidade perto de Leiria, no centro de Portugal. Para a idade que tem, está muito bem a nível de fisionomia, está ótimo. Pronto, por dentro está mais complicado, não é? Já fiz alguns exames e lá dentro os órgãos estão muito juntos uns com os outros e pronto, mas a nível exterior está muito bom. Qual o segredo para viver tanto tempo? O dono atribui a longevidade do cão ao ambiente tranquilo em que vive e ao fato de comer igual à família. Uma alimentação variada à base de carne e peixe. Dá. Benny! Ah, muito bonitinho o Bobby, Odilon. 30 anos. Cachorrinho fortaleza, né? Gente, um cachorrinho vive o quê? 15 anos no máximo? Ele já tá em 30 anos, gente. Forte. Se fosse ser humano, teria uns 200 anos de idade. Por aí. Gente, agora o assunto é a preservação da história. Uma família no interior de Santa Catarina guarda o estilo da casa em Chamel. Exatamente, Odilon. Gente, essa casa tem mais de 95 anos e eles moram na casa. Dá uma olhada. É na comunidade do Rio Batalha que fica essa casa, que até hoje é um patrimônio histórico de Ituporanga. A arquitetura encanta pela beleza e cada detalhe da casa acaba chamando a atenção de quem passa pelo local. Nesse tijolo, por exemplo, é possível ver escrito LH 1928. Essas são as iniciais do avô do seu Rainaldo e também o ano que a casa foi construída. Hoje o agricultor vive aqui com a família. Ela foi construída pelo meu avô, Leopoldo Herbst, em 1928. Aí eles moraram aqui com as filhas, né? E aí depois viemos morar aqui também, depois de muitos anos depois, estamos novos ainda, né? E agora estamos morando eu, a esposa, o filho, a nora e o netinho. Dentro da casa é possível ver que a arquitetura antiga se mistura com alguns objetos mais modernos. Só que mesmo assim, a família fez questão de preservar tudo o que foi possível. Na casa também é possível encontrar alguns móveis e utensílios que eram usados há mais de 100 anos. Do lado de fora, o que encanta é o jardim. A responsável é a dona Marcelita. Eu gosto de cuidar, né? É um passatempo e sempre que eu tenho tempo, que eu posso, né? Tô mexendo e cuidando e tem dias que dá bastante trabalho, né? Mas estamos mantendo. Ah, com certeza vale a pena, né? É bonito, conta a história, né? Que é passada de geração em geração. A casa nos últimos anos precisou passar por algumas mudanças devido ao tempo. Só que mesmo assim, a ideia foi manter o máximo das características originais. Foi mudado, que nem você pode ver, a varanda foi trocado só os caibros, o piso foi colocado esse amadeirado e o telhado. O telhado, então, nós botamos uma telha germânica. Era telha chata, então é o que foi mudado, o resto é tudo original. E mesmo com as melhorias, o que chama a atenção é a qualidade da casa, que já tem 95 anos. Eu sempre brinco, às vezes, eu queria ver um pedreiro hoje construir uma casa dessa, porque é só assim, ó, ali tu vai ali com a unha, tu cava, é barro, areia e cal, isso aí. Então não tem, o cimento só tem cimento na fuguinha que foi fugado, senão é só barro, areia e cal. Essa casa, que já faz parte do patrimônio histórico de Ituporanga, fica a cerca de 4 quilômetros do centro do município. E a casa também já virou uma referência aqui na comunidade do Rio Batalha. Como o pessoal às vezes pede, às vezes tira da estrada, né? E fotos de criança, até de casamento, né? Já teve. E a gente fica feliz, né? Isso é um patrimônio, né? Já não é só mais assim, meu, né? Tem muitas pessoas que vêm aqui tirar foto e acham bonito. E tem agora
o meu netinho, que vai ser o futuro, provavelmente. Espero que eles continuem conservando que nem a gente está conservando. E se depender da família, o objetivo é que o pequeno Alexandre, no futuro, também continue preservando essa casa, que ajuda a contar a história de Ituporanga. Eu espero que continue sendo mantido, né? Pra quando a gente não puder mais, né? Espero que demore. Para eles manter também, né? Eu penso que sim, né? Ele é muito apegado ao vovô, né? Tá escutando, né? É vovô. E acredito que eles vão continuar conservando, que nem o meu filho e a minha nora e o meu neto. Eles vão continuar conservando. Porque isso que é um patrimônio, já não é mais só uma simples casa, né? Tem uma história grande já nessas 4 paredes, né? Eu espero que ele também continue, né? Que leve em frente para ajude a manter isso aqui. E se você passar pela comunidade do Rio Batalha em Ituporanga e também se encantar pela casa, o seu Reinaldo, ou o Chico como é conhecido, disse que as pessoas podem parar para registrar o momento com a família. Eu fico contente quando as pessoas passam aqui e te elogiam, mais a Marcelita, porque isso aqui é a parte dela, né? Que cuida, o jardim é com ela. E eu fico contente que os outros gostem e achem bonito. Então a gente está fazendo alguma coisa de bem também, né? Bonita a história, né, Vanessa? Lá na região do Rio Batalha, em Ituporanga, a história na arquitetura dessa casa tão bem preservada pela família inteira. E eu achei interessante que virou cenário para turista, né? Dá para passar lá, fotografar, bonito, né? E a turma vai e a família está lá à disposição. Muito legal. E com essa história, a gente encerra o Pauta Aberta de hoje. Um ótimo fim de tarde para você e a gente está de volta amanhã, não é, Odilon? É isso, ótimo fim de tarde para você. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau.